Você já sentiu como se o seu olhar estivesse cansado, um tanto quanto envelhecido? Meu nome é Pedro Colli, eu sou médico dermatologista e hoje nós vamos conversar sobre procedimentos estéticos para a área dos olhos. Como diz o poema, os olhos são a janela da alma. Isso porque o nosso olhar ele consegue refletir muitas vezes o nosso aspecto emocional. Se nós estamos um pouco mais cansados, um pouco mais tristes ou se nós estamos felizes, a gente consegue visualizar pelo olhar do outro. E é justamente por isso que os procedimentos estéticos da área dos olhos têm essa capacidade de, com mínimos detalhes, refazer ou corrigir algumas imperfeições que incomodam tanto nesse aspecto visual. Quando a gente fala de área dos olhos, é muito importante que a gente defina alguns pontos principais para serem corrigidos quando a gente tem uma demanda estética para essa região. Os três principais pontos quando a gente fala de rejuvenescimento ou de tratamentos para a área dos olhos são as olheiras, os pés de galinha, popularmente conhecidos, que nós chamamos de rugas perioculares, e a região das pálpebras, principalmente a região da pálpebra superior, que tem aquele excesso de pele. Vamos lá. Quando a gente fala de olheira, que normalmente é o que gera esse aspecto mais cansado, esse aspecto mais pesado para a face, existem dois tipos principais de olheira que a gente tem que diferenciar para poder tratar, porque cada tipo de olheira exige um tratamento específico. Existem aquelas olheiras que são formadas por pigmento, então elas são uma mancha normalmente de melanina ou uma mancha após alguma inflamação que se forma na região da pálpebra inferior. Essa é chamada de olheira pigmentosa ou olheira melânica. E existe aquela outra olheira, que normalmente é uma olheira mais funda, como se fosse uma canaleta, que é chamada de olheira vascular, que ela é provocada por retenção de líquido na região, uma série de outras alterações anatômicas. Pedro, por que é importante a gente saber isso? Porque uma olheira pigmentosa, uma olheira melânica, ela é tratada com clareadores, né, com substâncias que despigmentam a pele. Já a olheira vascular, a olheira que não é pigmentosa, ela deve ser tratada com preenchedores ou outros procedimentos estéticos que visem a levantar essa área de canaleta e essa área de sombra que se forma na região da olheira. Isso é muito importante porque muitos pacientes, quando vêm ao consultório querendo tratar da olheira e tudo mais, já vem muitas vezes em uso de algum produto para a área dos olhos ou para a olheira e que nem sempre é um produto indicado. A gente tem que entender que esses produtos eles são relativamente caros e eles podem gerar um certo gasto desnecessário para o paciente. Quando a gente fala da olheira não pigmentosa, da olheira vascular, os preenchimentos com ácido hialurônico eles são muito interessantes para preencher essa canaleta. É um procedimento simples, claro que exige toda uma avaliação dermatológica prévia para que o paciente não seja submetido a riscos, né? Existem pacientes que não podem realizar os procedimentos. Quando a gente fala dos pés de galinha, das rugas ao redor dos olhos, a toxina botulínica é um dos melhores procedimentos para correção das rugas perioculares, os populares pés de galinha. Essas rugas elas são formadas ao redor, com o passar dos anos, pela expressão da musculatura ao redor dos olhos. Nos olhos nós temos ao redor dos olhos um músculo que ele é um orbicular, ele abre e fecha dessa maneira quando nós fazemos esse movimento de fechar os olhos e as ruguinhas elas vão se formando radialmente. Existem tratamentos preventivos com cremes e outros produtos, mas a toxina botulínica é um dos melhores procedimentos para essa finalidade. Existem outros peelings, às vezes alguns preenchimentos também com ácido hialurônico mais específicos para essa região das rugas perioculares. E quando a gente fala de pálpebra, principalmente no consultório de dermatologia, a gente trata mais a pálpebra superior. Existem algumas alterações da pálpebra inferior, da pálpebra de baixo, isso tem que ser visto com o cirurgião plástico ou oftalmologista preferencialmente, que é uma estrutura muito diferente. Agora a pálpebra superior, aquele excesso de pele que fica em cima dos olhos, ele é motivo de muita preocupação e de muito desconforto dos pacientes, porque isso gera aquele aspecto cansado, aquele aspecto de excesso. Isso pode ser muito bem corrigido com um procedimento de retirada dessa pálpebra e isso é conversado com o dermatologista. Eu fico à disposição, a área dos olhos é um universo enorme. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, não deixe de curtir e compartilhar e não deixe de tomar as medidas necessárias para o coronavírus. Um abraço para vocês.